Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, então, eu sou o Felipe, eu tenho aqui o canal do Mafagafolândia e esse é o vídeo para falar das minhas últimas leituras. Como eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo direito, então tem muita leitura acumulada, deve ser desde as leituras que eu fiz desde o começo do ano. A única coisa que me salva é que esse ano foi muito devagar, então não consegui fazer todas as leituras que eu queria. Se eu não me engano, até agora terminei 17 leituras, estou com mais 2 engatadas. E pelo ano, no final do ano, deve ficar mais ou menos isso, uns 19 ou 20 leituras. Mas, ainda quero compartilhar com vocês, apesar desse ritmo mais lento. E, se eu não me engano, então, os livros que faltam comentar de leituras esse ano. Bem, primeiro é o Verão, do Coetzee. O Verão do Coetzee a gente leu para o fórum, para Leituras Compartilhadas, que é do canal dos Espanadores. A gente se encontra todo mês, escolhe um livro. O grupo que vai lá faz a leitura, se reúne na Livraria da Vila e todo mundo discute o livro. O Verão do Coetzee, ele é um tipo de autobiografia ficcional do autor. O que ele faz é falar da vida dele, mas falar de maneira ficcional. Se eu não me engano, ele usa apenas alguns... Eu não sei se aquilo é só partes da vida dele, que depois ele inventa em cima, ou se a vida inteira dele, só que totalmente imaginada, totalmente de outra coisa. Mas o importante é que é o autor em si, ele se coloca como personagem e vai falando sobre a vida dele. O Verão, eu acho que é o segundo livro de um tipo de trilogia, não uma sequência necessariamente exata que você precisa ler. O Verão é da época dele já adulta, como que ele está vivendo essa vida dele ali na África, mas vai contar o relacionamento dele com o pai, o relacionamento dele com a família, muito envolvido, a tensão política ali na África, na época, se não me engano, na África do Sul ele está morando. E como ele é um homem branco ali na África do Sul, ele também vai mostrar um pouco disso, desse tempo na África do Sul, de como foi a vivência disso. E o Verão, eu não me atrelei tanto a ele, apesar de ser muito bem escrito, de ser um livro legal. Eu não fui das pessoas que mais gostei dele. Ele vai engrenar muito nessa história de relacionamento familiar, de relacionamento com outras pessoas, de como isso pode ser difícil. O Coetzee se coloca de uma maneira muito... Ele é um elemento bastante estranho, ele é um elemento bastante antissocial. Ele se coloca de maneira bastante negativa até no livro. É um livro interessante para ler, sim. E depois, A Caixa Preta, do Amos Oz. A Caixa Preta também, lido pro encontro aí dos Espanadores. E foi uma descoberta esse ano, Caixa Preta. Eu adorei a leitura. O Amos Oz escreve de uma maneira muito legal. Ele tem temas muito bons ali escondidos. O Amos Oz, se não me engano, ele é judeu. Ele é israelense. E ele escreve sobre isso, então. Toda a trama dele, todo o envolvimento está ali tem alguma coisa a ver com essa situação política, ou a religião, ou o caso de Israel. O que acontece no Caixa Preta é que muitos anos depois de um divórcio feio, esse magnata, esse homem muito rico, esse homem muito ocupado, ele volta a entrar em contato com a ex-mulher dele. A ex-mulher dele, que agora está casada com um homem judeu bastante ortodoxo, ela vem pedir ajuda para cuidar do filho deles, do filho do primeiro casamento. E esse homem está totalmente separado da vida, ele é separado do filho, separado da ex-mulher. Ele não sabe nada do que está acontecendo na vida do garoto. E ela ela escreve uma carta de ajuda para ele. Ela precisa de uma ajuda para, se não me engano, localizá-lo. Vai precisar também de ajuda financeira. O que vai acontecendo é que é um livro de cartas, só epistolar. E é aí que está a coisa extremamente interessante. O Amos Oz, ele consegue dar uma voz para cada personagem, ele consegue ir transformando a história através das cartas de uma maneira muito legal.
A mulher dele desse magnata, é um personagem muito interessante, exatamente pela maneira como ela muda o tom dela durante as cartas. Como ela primeiro tem uma súplica, né, uma coisa de se rebaixar ao ex-marido, por causa de como era a personalidade dele, um homem extremamente dominador, extremamente egoísta, e como ela se coloca nessa posição de como ela ainda era mulher dele para pedir essa ajuda para o filho, e como isso vai mudando com as outras cartas depois que esse homem começa a se envolver. E também a maneira como ele se envolve, e como é a maneira que ele escreve as cartas de volta, que tem também uma coisa muito seca, mas você não sabe por que exatamente ele está fazendo, então. E daí você vai descobrindo a história do filho, o que está acontecendo com o filho, como esse filho vai mudando também de personalidade, de um homem rebelde. Aliás, ele está crescendo agora, né? Está nesse primeiro começo da maturidade, e como ele vai mudando, como vão sendo as ideias dele, como essa ajuda do pai, esse aparecimento do pai de novo só pelas cartas, como isso vai alterar a perspectiva de vida dele e os caminhos que ele vai tomar. E tem o marido novo dessa mulher, que ele é um judeu ortodoxo, e ele é um homem que começa muito irritante. Ele também escreve cartas para esse magnata, exatamente porque a ex-mulher dele de repente está escrevendo pedindo ajuda. E também a alteração dele e a gente imaginar o que é que ele está atrás realmente, né? Quais são as virtudes dele, porque esse relacionamento com o dinheiro do magnata que ele vai mandar vai começar a mudar o jogo, vai começar a expor uma coisa ainda mais conservadora dele. Você vê pelas cartas desse homem que ele é um cara muito conservador, da própria maneira dele, muito religioso, e por ser uma coisa muito pessoal, é muito interessante como você consegue pegar a personalidade de cada um dos personagens e como você consegue ter um relacionamento, como você consegue ter uma emoção para cada um deles. É um livro sobre isso, né? Sobre relacionamento, sobre transformação, sobre ver como você se relaciona com o mundo em volta de você. E vale muito a pena, vale muito, muito a pena. Eu vou falar um pouco mais desse livro depois, quando eu fizer a resenha dele mesmo. Depois, o Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. O Máquina de Fazer Espanhóis, ele conta a história desse homem, que ele acabou de perder a mulher, o amor da vida dele, e ele vai passar, depois disso, a viver a vida dele num asilo, né, numa casa de repouso. Ele vai começar a fazer as amizades dele nessa casa de repouso, e vai começar a ter as relações novas dele, né? Ele vai encarar a vida de uma maneira diferente, a vida de uma maneira mais dependente, a vida de uma maneira mais monótona, a vida sem uma companheira. O livro é todo, então, sobre esse sentimento talvez de perda, também essa coisa do relacionamento, o relacionamento que ele vai ter com a família a partir de agora, que ele está isolado nessa casa de repouso, o relacionamento com os outros senhores e senhoras que vivem ali, cada um com uma história muito interessante sobre o que é a vida deles, sobre o porquê eles estão ali. Fala um pouco também muito de abandono. É um livro para muitas pessoas muito triste, porque trata dessa coisa da perda, né, da velhice, de chegar no ponto final da vida. O que ele faz muito durante o livro é lembrar. Ele conversa muito com os colegas que ele faz na casa de repouso, e tem muito uma questão de lembrança. Ele se volta muito para um período da história de Portugal, em que estavam sobre um regime. Ele conversa muito sobre como era viver nesse regime, sobre as coisas que ele fez, sobre como a família dele, o que a família dele passou durante esse período. Então, é basicamente um livro sobre lembranças também. Eu não me apeguei, de novo, não foi um livro que eu me apeguei muito, eu não estava muito ansioso para ler ele enquanto eu estava lendo, ele não me dava aquela vontade de ficar lendo o tempo todo. Sei que muita gente adora esse livro do Walter Ugumãe. Ele é um daqueles em que o Walter Ugumãe escolhe escrever o livro todo apenas com minúsculas, né? Ele não usa maiúscula, acho que quase nunca, um período ou outro. A formatação e a pontuação dele também é um pouco diferente. É um livro muito bonito, mas, como eu disse, eu não consegui me relacionar exatamente com ele. Ele tem uma coisa bastante poética também durante a leitura dele.
Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo disso também na resenha dele. Só uma coisa, eu acho que eu tô falando, é que desses vídeos mais abrangentes, eu só vou falar um pouco da minha experiência de leitura rapidinho, se eu gostei, não gostei, da sinopse, para vocês terem uma noção, na verdade, do que eu li e do que vai ser resenhado realmente. Depois eu faço um vídeo para cada um deles. Eu espero meio que anular essa dívida até o meio do ano que vem, vamos ver. Bem, depois então, O Trópico de Câncer, do Henry Miller. Desse eu não gostei muito, ele tem essa coisa de querer chocar um pouco também, né, de querer contar a experiência desse cara que é totalmente libertino. Ele conta a experiência do Henry Miller, é uma biografia, né, um livro autobiográfico, podemos dizer, né, da época que ele viveu em Paris, quando ele era jovem, e ele era um escritor, né, trabalhando mais como freelancer, né, trabalhando nos bicos, e conta a vida dele, que era basicamente de libertinagem, de drogas, de álcool, e de como esse aspecto meio blasé da vida, não sei, uma coisa nesse tipo de relato meio, sei lá, niilista, meio blasé, meio tô nem aí, que nunca me envolveu tanto. Essa coisa da libertinagem pela libertinagem, da vida pela vida, dessa filosofia de que a vida não presta, ninguém não presta, é tudo corrido, então você um qualquer também, porque não importa, porque o de verdade está ali no que você está vivendo de carnal e de se perder. É uma coisa meio... é como uma desculpa para a maneira como você está vivendo a vida, sei lá, nunca gostei muito disso. E é basicamente um relato, às vezes meio confuso até, do que ele vai vivendo ali. Ele faz um relato do tempo que ele está trabalhando, tentando trabalhar ali, ele está numa situação muito difícil, na verdade. E os relacionamentos que ele faz, as pessoas que ele conhece, as pessoas com que ele só transa. É um livro muito conhecido, muito polêmico até, ele foi proibido durante muito tempo pela linguagem sexual dele. E não é isso que me incomoda, na verdade é bom ter um livro que ele tenha essa liberdade toda para falar da experiência de uma pessoa, da experiência de um homem. Mas como total não é uma obra que me agradou, assim, de novo, não teve como me relacionar com ela. Eu não vou fazer uma resenha específica para ela, não é nem tão pesado assim, eu acho que ele só foi proibido durante a época que foi proibido, porque era uma época muito conservadora, tudo sobre o pudor de muitas coisas, mas a verdade é que para a época que a gente está vivendo já não é tão chocante assim, e de novo, não são as filosofias com que eu me espelho na vida, então não teve afinidade. Depois o Precisamos Falar Sobre o Kevin. O Precisamos Falar Sobre o Kevin foi um livro que eu gostei muito, da Lionel Shriver. O Precisamos Falar Sobre o Kevin eu conheci primeiro pelo filme, eu vi alguns anos atrás, que também é um filme muito legal. O Precisamos Falar Sobre o Kevin vai narrar de maneira epistolar também. Na verdade, a personagem principal, que é a Eva, ela tá mandando cartas ao marido, relembrando como que era a vida deles antes, né? Então, como que era desde o período que eles se conheceram, como era a vida deles nesse período, até quando eles decidem ter um filho, e a vida toda vivendo com esse filho deles, o Kevin, até um determinado ponto da adolescência dele. Eu sei que não é grande surpresa para ninguém, mas eu vou tentar não colocar isso como spoiler sobre qual é o grande evento, né, que muda tanto a vida deles. E de novo, uma coisa sobre mudança, né, como que era a vida deles antes, o que exatamente leva eles dessa vida de um casal livre, de um casal jovem a decidir ter o filho, e principalmente do relacionamento da mãe com o filho. Ele levanta muitas questões sobre amor materno, sobre maternidade, paternidade, sobre essa questão de que, colocar muito em questão essa coisa de que toda mulher, ela é uma mãe por natureza, ela tem esse instinto materno. Instinto materno é uma coisa muito colocada em voga durante a leitura. Vai falar sobre perversão, sobre crianças, né, perversas, sobre... Uma criança pode ser perversa, né, isso é uma coisa que fica muito... Principalmente durante o começo do livro, fica muito
muito debatida, né, o que está acontecendo. E também a presença da mulher, né, o papel da mulher, o papel na vida de uma pessoa quando muda com a entrada de um filho, sobre a obrigação de amar um parente, sobre o relacionamento que você vai ter com a família. E é tudo muito seco, é tudo muito difícil a falar de experiências que realmente dá uma revolta a partir da leitura. É uma leitura um pouco longa, mas ela flui muito bem, exatamente porque a escrita é muito bem feita, é muito pessoal, traz esses elementos extremamente intrigantes. Então é uma leitura que eu recomendo muito. Se eu não me engano, eu devo ter dado 4 ou 5 estrelas no Scooby. Pontinhos que a gente geralmente não gosta de pensar, não gosta nem de discutir. Depois foi o The Cuckoo's Calling, ou Chamado do Cuco, né, em português. The Cuckoo's Calling, que é na verdade da J.K. Rowling, né, a mesma criadora da série Harry Potter, mas ela começou a usar esse pseudônimo para escrever, o Robert Galbraith. O Cuckoo's Calling, ele na versão em inglês, ele fala sobre a investigação. É um investigador particular. Ele é contratado pela irmã de uma modelo que aparentemente teria cometido suicídio. Ele quer reabrir o caso para descobrir o que aconteceu de verdade com a irmã. Não foi o melhor livro dela que eu já li. Eu já li melhores, mesmo o Casual Vacancy, né, o Morte Súbita, eu achei bem melhor. Mas ele tem uma coisa de investigação britânica que não é uma coisa sobre ação, é realmente o detetive que vai buscando pequenas pistas, pequenos caminhos. É uma coisa muito mais intelectual do que de ação americana mesmo. E é muito interessante como ele chega nisso, e você sempre vai tentando descobrir antes dele, ou descobrir com as informações que o livro dá, o que aconteceu de verdade com a pessoa. Leitura legal, quem quiser ler então para continuar conhecendo mais sobre a autora, eu recomendo. Depois, um outro livro que eu adorei, que é Invenção de Morel, do Bioy Casares, primeira leitura do Bioy. A Invenção de Morel vai contar sobre um fugitivo que chega em uma determinada ilha, e ali ele vai encontrar todas as várias construções abandonadas. Ele não sabe exatamente o porquê, não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas ele vai descobrir que aparentemente também tem pessoas naquela ilha e que deveria ser deserta. Mas é uma relação bem estranha, porque são pessoas que às vezes estão ali, pessoas que às vezes não estão ali. Ele joga bastante com essa coisa da realidade. Eu poderia dizer mais ou menos que ele é uma coisa daquelas realismo fantástico, porque essa premissa bem simples ele leva para uma coisa muito maior. A tal da invenção de Morel é o que vai dar razão para essa coisa das pessoas na ilha que às vezes estão lá e que às vezes não estão lá. A gente vai descobrir bem mais sobre isso. Ele vai descobrir o que são aquelas ruínas que estão no lugar. Na verdade é como se fosse um hotel abandonado, ainda muito bem conservado, na verdade. E é um livro muito... ele não é pé no chão. Toda a escrita dele é muito imaginativa, é toda cheia de pormenores, é cheia de figurações. E você vai descobrindo, né, desenrolando o que são essas pessoas, na verdade, qual é a relação deles com o fugitivo ali, e vai descobrindo o que são todas aquelas aliterações. É uma coisa muito para pensar. É um livro bem curto, mas com muito conteúdo. Você tem que realmente se jogar na leitura, mergulhar nela. A Invenção de Morel, então, é um livro todo baseado numa ilusão, mais ou menos, em como que vai sendo tratada essa ilusão, como que você pode perceber essa ilusão. É um livro também que, como eu estou tendo com basicamente todos os latino-americanos que eu estou lendo, é uma leitura que me pegou muito, que me fez imaginar muito, que me fez questionar muito, que me fez tentar entender muito, e fez isso de uma maneira muito boa, fez de uma maneira maravilhosa. Então é um livro altamente recomendado. O outro livro então é Entre Rinhas de Cães e Porcos Abatidos, da Ana Paula Maia. Esse livro ele tem 2 novelas. A primeira, que leva o nome do livro, vai falar sobre um abatedor de porcos e como que é essa vida dele em volta do trabalho. Toda a temática do livro é uma coisa de trabalho sujo.
sujo, né, digamos, e a vida relegada dessas pessoas. Esse homem do abatedor, ele também aposta, né, em rinhas de cães, ele tem um cão favorito ali que ganha as lutas para ele. E vai mostrando essa vida meio que periférica dessa pessoa. O conto ele vai deixando um pouco o pé da realidade, ele vai tomando alguns caminhos um pouco mais fora da realidade, né? Ele vai expandindo de uma maneira que ele deixa de ser a história deixa de ser tão pé no chão e ela passa até um pouco mais irrealista. É uma coisa que poderia acontecer, mas você vê que acontece de uma maneira meio deslocada, né? Meio que para chocar. O que vai acontecendo na vida desse homem, né? Que ele tem que trabalhar, e vai indo de conta com o que ele quer na vida, né? Toda a realidade dele é em volta disso, em volta do trabalho dele, em volta das linhas de cães, em volta da maneira como ele se vê como pessoa, em volta do que ele vai fazendo, né? Com a ajuda de um amigo dele. Ele trata as coisas de uma maneira pesada, né? Uma coisa bem chocante, bem crua, bem nua. As ações que ele vai tomando, os rumos que ele vai dando para a vida dele. Essas coisas das cenas meio... Ele toma as coisas que ele faz na vida, tem umas coisas bastante chocantes, bastante que não seriam naturais, digamos. Ele toma isso de uma maneira muito tranquila. E você fica pensando, putz, né? Como que uma pessoa, qualquer ser humano, qual seja a situação de vida dele, passa por isso. É muito um raio-x, digamos assim, sobre uma pessoa que tá meio que aquém, ela tá meio que afora, então, dessa questão da nossa sociedade. É um conto muito interessante. O segundo, ele também vai, então, trabalhar com as coisas de um trabalho sujo. Ele vai seguir a vida, né, e principalmente a rotina de trabalho de um homem que trabalha num caminhão de lixo. Ele recolhe o lixo das ruas e joga no caminhão. Vai falando sobre essa vida dele, que é bastante desgraçada. E fala também da vida do irmão dele, que ganha vida quebrando o asfalto com uma britadeira. E por causa disso está ficando surdo. E ele vai relacionando a própria vida muito com o lixão. Ele fala o tempo todo sobre a cidade tá se inundando de lixo, sobre a cidade tá virando o próprio lixo. Ele fala sobre conhecer as pessoas das casas pelas quais ele passa só pelo lixo. Ele vai relacionando as pessoas, a população, ao lixo. E na história dessa segunda novela, os caminhoneiros, né, e também os catadores, eles entram em greve. E isso começa, claro, a acumular muito rápido na cidade. Então começa a acumular o lixo, começa a acumular infestações de ratos, de outras pragas, também infestação de doença, e vai meio que colocar muito essa questão da cidade como uma coisa meio podre, né? A sociedade como uma coisa meio podre. E vai, de novo, colocando esse personagem numa situação que é uma situação meio que quase paralela, né? De uma sociedade construída, mas que trabalha com ela, né? Que não deixa de ser vinculada. Ele é um livro muito simples. Digamos, eu não achei talvez a escrita genial, mas ele tem uma questão extremamente interessante de como são, né, da narrativa, da história, do que tem por trás, de como são esses personagens, de onde que tá uma coisa bem que você pode se relacionar, bem com o real, ou uma coisa bastante que pula um pouco isso e que vai além do pé no chão para te demonstrar, para tentar falar de algo mais, ou demonstrar de maneira mais abrangente, ou de uma maneira mais metafórica até todo o relacionamento de sociedade. E é muito interessante. Bem, minha próxima leitura foi uma coisa bem mais tranquila, uma coisa bem mais leve. Foi um quadrinho, foi esse aqui que eu não pude deixar de comprar, o Bidu Caminhos. O Bidu Caminhos, né, dessa Graphic MSP, faz parte dessas edições mais bonitas, né, de quadrinhos, de graphic novels do Maurício de Souza, e vai contar a história do Bidu. Vai contar a história do Bidu e como que ele foi acabar com o Franjinha. O Bidu, né, o personagem que todo mundo conhece, esse cachorrinho bonitinho, e essa imagem só da capa, né, é extremamente cativante.
A imagem da contracapa também, se eu não me engano, foi a primeira imagem que eu vi de quando sabia que ia lançar, e eu sabia que eu ia querer. Ele conta a história de uma maneira muito bonita, a história do Bidu. É toda totalmente relacionada, aliás, é toda realmente feita na base de imagens. As poucas falas que tem são realmente dos seres humanos. E quando ele vai seguindo a história do Bidu, é só o relacionamento entre os outros cachorros, ele e os outros cães que ele vai encontrando. E o interessante é que todo o diálogo deles é feito também através de imagens. Então, os balões de fala, eles são todos imagens representando o que eles querem dizer um pro outro. Por exemplo, aqui, ó. Vou tentar mostrar bem pouco. Bem, é um quadrinho muito bonitinho, muito leve. Você realmente lê ele em uma sentada, em uma horinha. Mas o interessante mesmo é você parar e ficar olhando as imagens uma por uma, como foi bem desenhado, o traço e a cor é extremamente interessante, eles usam muito bem isso. Quem ainda não começou a ler os quadrinhos os graphic novels do Maurício de Souza, eu posso recomendar começar por esse aqui. Depois no vídeo só sobre ele eu vou falar um pouquinho mais da história, né, mostrar um pouquinho mais a arte, mostrar porque eu gostei tanto da arte dele. Por enquanto é isso aí. Obrigado, eu queria dizer muito obrigado aos novos inscritos, ao pessoal que voltou a ver os vídeos mesmo depois desse tempo gigantesco aí sem gravar, porque eu estava muito enrolado. Então, bem-vindos a todo o pessoal que veio. Muito obrigado a quem tem comentado nos últimos vídeos, ao pessoal que voltou. Eu queria desejar também um bom final de ano aí para todo mundo. Feliz festas, seja lá o que você comemora. Espero que você possa passar de uma maneira agradável aí com os amigos, com a família, saindo, se divertindo, comendo e com muitas leituras. Eu queria também agradecer muito aos meus amigos, né, a Gabi, ao pessoal dos Panadores, de todos os outros canais, a Tati, ao Bruno, a Paty, o Caleb, a Ju, as duas Tatis na verdade, né, A Agna, a Clara e o Rafael também. A Déia, a Denise, todo mundo desse mundo literário. Desculpa se eu estou esquecendo o nome de alguém. E só deixar aqui um pouquinho que pro ano que vem eu vou tentar... Eu quero mudar um pouquinho a maneira como eu faço os vídeos, eu quero manter esse padrão dos últimos Mafagafados, só para manter sobre o que vai ser resenhado, né? Fazer uma coisa bem mais curta, só sem me desenvolver muito no livro, porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta de spoiler nenhum. Tem gente que não assiste vídeos sobre um livro específico para não saber muito antes de começar a leitura. E depois dos vídeos específicos de cada livro eu quero mudar um pouco, eu quero colocar uma coisa mais... Não só a questão da resenha, mas fazer uma coisa um pouco mais com a imagem mesmo, não só ficar aqui parado e falando deles. Eu quero talvez fazer umas gravações diferentes e tentar adicionar isso. Também, ano que vem eu vou fazer mais vídeos com a Gabi, do Vir Pra Ler. Eu vi que o último vídeo deu muito certo, vocês gostaram bastante. E eu acho que por enquanto é isso, então. De novo, obrigado para todo mundo que está assistindo. E a gente fica até uma próxima, então. Não esqueçam de comentar, de avaliar se vocês gostaram, de colocando seus favoritos, se inscrever no canal para mais. E que 2015 vem aí com mais coisas. Até mais.